Estão bem? Eu quero dar as boas-vindas a você e dizer que é um prazer estar aqui. Você está bem? Hoje nós vamos fazer festa, nós vamos celebrar. Eu acho que toda vez que a gente se encontra é uma festa. Não sei você, mas eu festejo. Sente um pouco que nós vamos dar continuidade ao culto. Queridos, é muito bom estar na presença de Deus, levantar as mãos e adorar. Vocês já fizeram isso na casa de vocês? Amém? Eu recomendo, viu? É maravilhoso. Tranca a porta do quarto, vai lá no lugar onde você possa simplesmente se entregar, sabe? Cantar, ninguém vai ficar ouvindo sua voz reclamando se você é afinado ou desafinado. Mas experimenta ir para a presença do Senhor e fazer isso, se entregar, se derramar. Se derramar mesmo, sabe? Aos pés dele, porque ele está lá. Aí você pode dizer, mas eu não sei, mas é sem saber mesmo. É por isso que é fé, é porque você não vê, não sente ele, que você vai fazer isso. Quando nós fazemos isso aqui, nós fazemos por fé. Ele disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei ali. Ele não mentiu, ele está aqui. Nós estamos reunidos no nome de Jesus e é por causa deste nome que nós estamos aqui. Você não veio para ver o pregador, a pregadora, você veio por causa de Jesus. Você veio entregar a Ele louvores, a adoração, você veio receber da unção coletiva, não foi isso? Qual foi a expectativa que você veio? Por que você veio? É isso que o Senhor mais se interessa. E é o que importa. Não importa, queridos, o que aconteceu, não importa quantas pessoas estão, não importa se muitos ou poucos, se multidão ou uma quantidade pequena, mas o Senhor está aqui por causa da sua expectativa. Ele se agrada daqueles que têm expectativa nele. Nós vamos falar sobre isso, amém? Então eu quero que você já fique animado, motivado para você ouvir da parte de Deus aquilo que Ele vai falar conosco. Hoje nós vamos ter 2 sessões rápidas, nós vamos ter 2 momentos onde nós vamos trazer. Eu tive uma inclinação no meu coração de falar com vocês a respeito da expectativa. Amém? É que nós estamos no último dia do ano, né? Nós estamos no último dia do ano, fechando um ciclo para começar outro. E muito se fala em retrospectiva. Não é verdade? Existem muitas pessoas que estão fazendo retrospectivas, outras estão contabilizando os gastos, né? As perdas. Mas eu quero falar com você a respeito de uma palavra que eu não sei se você já prestou atenção, que é a expectativa. Vamos entender na palavra o que é que o Senhor diz a respeito da expectativa. Sabe, retrospectiva é necessária, a gente faz retrospectiva, quando a gente conclui uma etapa, a gente pega os dados, né, aquilo que a gente havia planejado do ano, do tempo, daquele ciclo, daquele período que você viveu, e você começa a olhar para aqueles dados de uma forma avaliativa. Você vai avaliar aquilo. Para quê? Para você observar onde você foi forte, onde você foi fraco, onde você precisa melhorar. E agora, então, de posse daqueles dados, você começa a traçar as metas para a nova etapa, para o novo tempo que chega. Nós estamos começando um ano novo e nós estamos com expectativa de coisas novas. Não adianta, queridos, a gente começar um ano novo pensando nas coisas velhas. Nós não podemos ter as mesmas expectativas, nós precisamos renovar essas expectativas, amém? Então nós vamos conversar sobre isso, porque eu vejo que o mundo está contabilizando as perdas. O mundo está olhando e dizendo que ano difícil, que ano terrível, foi um ano que nós superamos, mas que nós vencemos de forma poderosa por causa da mão do Senhor junto conosco. A mão do Senhor, que representa a unção, a presença dEle, não nos deixou durante esse ano difícil. E nós estamos aqui já celebrando o ano novo que vai chegar. Por quê?
Sabe, queridos, não importa o que passou, o importante é que nós estamos aqui agora. E agora nossos olhos precisam se abrir para o que está diante de nós. E é isso que eu quero ajudar você a fazer hoje, amém? Eu quero, nesse breve tempo, ajudar você a projetar o seu olhar para o que está diante de você, amém? Então, eu fiz algumas anotações, eu quero compartilhar com vocês. Vai ser rápido, porque o tempo vai ser dividido, mas vai ser poderoso, amém? Então vamos ficar atentos. Então, para que se faz uma retrospectiva? Já mencionei para vocês que geralmente a ideia é avaliar. É ver onde foi que você acertou, onde você precisa melhorar, qual é o erro que você precisa evitar, o que foi que você cometeu que não precisa cometer mais agora como erro, e fortalecer também os pontos fortes. Por exemplo, eu olho para trás, eu olho para este ano e eu vejo que foi na presença do Senhor que a gente venceu. Então, uma coisa que já carrego para o novo tempo, novo ciclo, é fortalecer ainda mais esse vínculo com o Senhor, esse relacionamento com o Senhor, porque foi na presença dele que nós vencemos todas as coisas. Então, dessa retrospectiva eu já trago isso. Mas sabe, eu procurei um versículo na Bíblia que falasse sobre retrospectiva e não achei. Porque eu queria trazer uma referência. Mas eu não achei. Se vocês acharem, vocês me avisem, me deem uma compartilhada aí. Sabe o que eu descobri nessa reflexão? Que o Senhor, Ele sempre manda a gente olhar para frente. Ele sempre projeta o nosso olhar para o futuro. Existe alguém que fica fazendo você lembrar do passado, lembrando do que passou, focado no que passou, naquilo que já aconteceu, mas sabe, isso não edifica a vida de ninguém. Então, o que o Senhor faz, Ele manda a gente olhar para o que está diante da gente. Inclusive, ele fala através de Paulo, e Paulo diz assim: irmãos, eu confesso a vocês que eu não cheguei na perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me do que já passou, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E quando eu e você olhamos esse ano que nós estamos encerrando hoje, nós vemos que existem coisas que a gente precisa simplesmente esquecer do que já passou e avançar para o alvo. Porque se você não esquecer daquilo lá, você vai ficar preso no ano velho. E isso não vai edificar a sua vida, não vai fortalecer os seus laços. Porque isso vai impedir o momento de comunhão que Deus tem para conosco. Então, se você quer viver um ano de expectativas novas em Deus, você precisa esquecer do que passou. Esquecer, querido, não é apagar, passar uma borracha assim, não, e dizer, não me lembro mais. É dizer, homem, uma coisa eu faço. É uma coisa que você faz. É uma decisão. Quer saber? Eu não vou mais me importar com isso. Eu não vou mais ligar para isso. Existe uma vida inteira diante de mim. E é nela que eu vou potencializar. É nela que eu vou focar o meu olhar. Vocês estão entendendo? Porque, queridos, é assim que a gente avança. Porque se não for assim, a gente fica preso, e remoendo, e arrastando corrente, e dificultando a vida. Amém? Amém? Vocês estão animados? Nós estamos com grandes expectativas, porque coisas novas estão chegando. E nós vamos crescer. Nesse ano que está chegando, nós vamos crescer muito. Amém? Então, a expectativa é uma situação de quem espera. No dicionário, quando a gente pega o dicionário da língua portuguesa, você olha a palavra expectativa, diz assim: situação de quem espera a ocorrência de algo ou sua probabilidade de ocorrência em determinado momento. Outra, esperança fundada em supostos direitos ou promessas ou probabilidades. Esperança. Aí, eu achei interessante porque a gente vai estudar a palavra. Quando você pega os versículos da palavra, você vê que nossa expectativa em Deus, ela não é uma mera probabilidade. Vocês concordam comigo? É diferente quando é uma mera probabilidade. Mas a nossa esperança, a nossa expectativa no poder de Deus, naquilo que Deus tem para fazer, está firmado, na verdade, numa promessa inabalável. Na verdade, não é somente uma promessa, é algo real, porque já aconteceu.
Porque aquilo que Deus quer fazer, Ele já mostrou que Ele já está certo, assinado. Eu estou dentro do negócio. Eu quero te fazer prosperar. Eu quero te fazer avançar. Eu quero fazer você melhorar. Eu quero fazer você crescer. Ele já assinou, já disse assim, tá tudo certo. Eu estou dentro com você desse negócio aí. Agora, a expectativa minha e sua é que vai fazer as coisas acontecerem ou não. Por quê? Porque Deus, Ele não vai viver menosprezado por alguém que não tem expectativa de coisas novas. Eu descobri, irmãos, que vir para o culto, viver uma vida, vivendo um dia após o outro, como se, sabe, é só mais um dia, eu vou para a igreja, eu me levanto, eu vou trabalhar, eu faço, tem que fazer, né? Sabe, essa vida, ela não glorifica a Deus. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós podemos viver profissionais, viver de forma profissional, não, de forma mecânica, no automático. Já ouviu a história do piloto automático? Quando você dirige, que você bota no piloto automático, você não mexe mais nada. Você só deixa, o carro só vai andando, né? Nem assim, você não está mexendo mais nada. Você botou ali no ponto que ele vai sozinho, ele vai andando. Mas sabe, essa filosofia de deixar a vida me levar não é de Deus, não. Vocês sabiam disso? Isso é do mundo, é do Zeca Pagodinho, o irmão que canta, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vocês lembram? Então isso não é da Bíblia, não. Tá bom? Então, essa filosofia de viver a vida sem expectativa não é bíblica. O Senhor está falando conosco hoje sobre a expectativa que eu e você precisamos colocar em Deus. Amém? A expectativa minha e sua tem que estar naquele que é poderoso, que faz todas as coisas e que é inabalável. Amém? Então, quando a gente lê essa definição, a gente vê que, com o passar do tempo, como eu disse, nós, devido às adversidades, às coisas que a gente vai vivendo, a gente vai ficando meio que automático. Eu estou gerando uma fé, eu quero casar, eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer um concurso. Aí, as adversidades, as coisas vão provando, as dificuldades naturais de quem está vivo, vai mostrando para a gente que a gente precisa se manter firme e gerar expectativas. Aí a gente pode ir desanimando, e daqui a pouco a gente está vivendo no piloto automático, mecânico, fazendo tudo como se fosse uma coisa normal. Aí vai para a igreja normalmente, vai para a adoração, a gente vem para a igreja, a gente canta, a gente lê a Bíblia, a gente volta para casa sem mudança de vida. Por que não tem mudança de vida? Porque não tem expectativa. Amém? Quando você vem com expectativa, quando você coloca a expectativa no que Deus pode fazer na sua vida, você nunca sai de um culto da mesma forma. Quando você gera expectativa no que Deus quer fazer, você não fica em casa no dia que está doente, no dia que está mal. Sabe por quê? Porque você sabe que na presença de Deus, você vai gerar expectativas e eu vou lá. E quando eu voltar, eu não serei mais o mesmo. Senhor, eu vou tirar um tempo para estar diante do Senhor. E quando eu sair de lá, eu terei a minha vida transformada. Amém? Eu quero dar um exemplo para você na Bíblia. A gente não sabe o nome dela, mas ela é conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Será que aquela mulher saiu com expectativa de encontrar Jesus? Queridos do céu, presta atenção em algo tão simples, mas tão poderoso. Ela ouviu falar que Jesus estava curando e libertando as pessoas. E ela gerou expectativa. E ela disse, eu vou lá. E quando eu chegar lá, eu vou tocar nele. E quando eu tocar, o poder dele vai vir para o meu corpo e vai me curar. Ela saiu com essa expectativa. E ela falava essa expectativa. Ela falava o que ela cria. E sabe o que aconteceu? Ela foi e ela fez. E sabe o que foi que aconteceu além de tudo? Efésios 3:20 diz o quê? Abra aí, Efésios 3:20. Efésios capítulo 3, no versículo 20.
Aleluia, Senhor, nós te damos graças porque Tu és poderoso. Senhor, nós estamos cheios de expectativas para o que o Senhor pode fazer aqui, agora, na nossa vida, Senhor. Eu sei que Tu és poderoso e aqueles que têm expectativa no Seu poder não saem decepcionados, Senhor. Porque o Senhor é poderoso. Vocês já chegaram lá, não foi? Efésios 3:20 diz: toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que nós poderíamos pedir ou imaginar. Vamos ler de novo? Toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A mulher do fluxo de sangue saiu dizendo: quando eu tocar, vou ser curada. Quando eu tocar, vou ser curada. 12 anos sofrendo com uma hemorragia que não parava. Gastou dinheiro, foi no médico, sofreu, orou. Acho que alguém orou e pediu a Deus e clamou e nada acontecia. Mas um dia ela ouviu falar que ela renovou as expectativas e disse: eu vou lá, porque vai acontecer. Se ela não tivesse gerado expectativa, não tinha acontecido o poder que aconteceu. O poder do corpo de Jesus foi extraído por causa da expectativa daquela mulher. E outra, ela não só ficou curada, ela recebeu cura da doença, ela foi salva no Espírito e ela recebeu alívio, refrigério e a tranquilidade e a paz na sua alma. Isso que é um Deus que faz infinitamente mais além do que nós podemos pedir ou pensar. Querido, se você vem para um culto, oferecer ao Senhor o seu melhor, oferecer ao Senhor e você não se preocupa com quem está te olhando. Eu vou ensinar uma coisa para vocês que estão aqui hoje. No dia que você chegar aqui, gere expectativa em quem está aqui, que é o seu Pai. Aquele que pode transformar a sua vida, que pode fazer coisa que ninguém pode fazer. Quando você vem com essa expectativa, não no pastor, não no seu irmão, não no pregador, você vai chegar aqui, você vai derramar o seu melhor na presença de Deus. Porque a Ana que foi lá, a Ana que tinha aquela rixa com a Penina, disse: hoje eu vou resolver minha causa. Ela foi naquele templo e ela começou a orar. Ela se derramou diante do Senhor. Na presença dele, ela contou tudo o que estava acontecendo, tudo que ela precisava. De modo que o sacerdote, desavisado, achou que a mulher estava bêbada. De tão derramada que ela estava, de tão extravagante que era a adoração dela, de tão extravagante que era a entrega dela. Você acha que nós estamos nesse nível? Eu acho que nós precisamos ir muito mais fundo. Nós precisamos, querido, deixar de ser mecânicos. Nós não podemos somente chegar aqui, Senhor, e fazer um culto como se Ele não estivesse aqui. Por isso que a nossa vida não é transformada muitas vezes. Por isso que a gente entra e sai, e vai e vem e volta com andor muitas vezes. Ou fica em casa porque não tem expectativa, que é melhor ficar em casa quando está doente. Tem gente que diz que é melhor ficar em casa quando está doente. Ah, não vou para o culto não porque estou doente. Ei! Mas é na presença que existe cura. Ou você acha que aquele a quem você adora não é poderoso para curar? Queridos, quando a gente vive mecanicamente, a gente está... É a mesma coisa de dizer o nome de Deus em vão. É a mesma coisa, é um pecado. Andar, viver, falar, se comportar como se Ele nem existisse. Qual é a sua expectativa? A sua expectativa está em quê? É no plano de saúde que cobre nacionalmente? É no governo que vai emitir um auxílio emergencial? É nas pessoas? É em alguém que pode me indicar para um trabalho? Em que está a sua expectativa? Porque se a sua expectativa estiver em Deus, você vai fazer o seu melhor para Ele.
quando a nossa expectativa é nele, no poder dele, que faz tudo, que resolve tudo, que cura tudo, que sara tudo, você vai fazer a sua entrega melhor. Amém, irmãos? É para o nosso próprio bem, né? É para o nosso próprio bem, porque nós precisamos reconhecer, andar com a consciência, viver com a consciência da presença. Nós precisamos cultuar com a presença, com a consciência da presença dele, poderosa. Será que ele não merece algo melhor? Será que nós não precisamos, não podemos? Será que nós estamos crendo em quem vai resolver a nossa vida? Quem é que vai resolver a sua vida? Quem é que vai curar as dores? Quem é que vai sarar as emoções, as feridas que as pessoas fizeram? São as pessoas? Quem é que vai resolver essa parada? Então, quando a sua expectativa está nele, você pode ter certeza, não é uma mera probabilidade de as coisas acontecerem. Você está firmado nas promessas. Você tem que chegar diante dele, dizendo: Senhor, eu sei do que Jesus conquistou para mim, e eu sei que isso é para mim, eu agarro isso para mim, eu quero viver isso aqui. Queridos, eu estou falando de algo que talvez você diga assim: essa menina está falando de quê? Ela está falando de quê? Está escrito que tudo já foi conquistado para nós. Tudo no que se refere à vida e à piedade. Tudo que nós precisamos para realizar a vida que a gente tem aqui já foi providenciado. Só que a gente não sabe, portanto, não gera expectativa que ele possa fazer. E aquilo que acontece na sua vida é na mesma proporção da expectativa. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu querendo alertar você para gerar expectativas novas, porque está chegando um novo ciclo, uma nova oportunidade de você alinhar as expectativas, amém? Então, nós estamos aqui para fortalecer a nossa expectativa no Senhor. A nossa expectativa está no ano novo? Não, querido, porque o ano só vai ser novo se você fizer coisas novas. Se não, vai ser só mais uma... Hoje é que dia? Quinta. Vai ser mais uma sexta, mais um sábado, mais um domingo. Normal, é normal. Mas se você gerar expectativas em Deus e determinar no seu coração que você vai fazer diferente, uma entrega diferente, uma adoração diferente, uma leitura diferente, uma comunhão diferente com Ele, você pode ter certeza que Ele vai surpreender você naquilo que você tanto deseja. Você está desejando algo para 2021, é? Sim, eu estou. Grandes coisas. Pois é, a forma de ser surpreendido é você gerando grandes expectativas nele. Porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que nós podemos pedir ou pensar. A mulher do fluxo de sangue queria cura no corpo. Ela ganhou a cura no corpo, a salvação para o espírito e ganhou a paz para a alma dela. Ela nem sabia que tinha isso tudo. Porque quando você coloca a sua expectativa nele, ele tem prazer em surpreender você. Amém? Aleluia! Então, abra lá em Tito, capítulo 2. Tito 2. O Senhor é bom. Tito, capítulo 2, no verso 14. Oh, Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque Tu és autor e consumador da nossa fé. As Escrituras não dizem que nós precisamos viver mecanicamente. Ela não diz que nós devemos viver aleatoriamente, alheios, que nós devemos viver com expectativa nas pessoas, que nós devemos viver com expectativa no governo, que nós devemos viver com expectativa de que alguém olhe a nossa causa e se compadeça de nós. As Escrituras não dizem isso. Na verdade, ela deixa claro que nós temos um dono, que nós temos uma pessoa que pagou o preço pela nossa vida, que nos comprou e que quer cuidar de nós. Agora, se a gente deixar, nós temos um dono, ele é bom, ele é rei, ele governa sobre todo esse reino. Nós estamos governados por ele e ele é bom. E ele quer cuidar de nós, só que se nós deixarmos.
Então, aqui em Tito, capítulo 2, no verso 14, diz assim: Ele entregou a sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Amém. Querido, se a sua expectativa estiver só no seu salário, na sua vida, eu vou dizer uma coisa para você, como um alerta, como alguém que ama a sua vida. Se você cuida apenas da sua vida terrena, você está colocando todo o seu tesouro em coisas altamente perecíveis. Porque isso aqui tudo vai passar. Tudo vai passar. Não vai ficar nada. Nós não vamos levar nada. Se a sua expectativa está em viver para construir um patrimônio aqui, vou dizer uma coisa para você, a sua vida está agarrada com coisas que passam. Tudo passa, tudo passa. Só existe uma coisa que permanece, o reino de Deus. E Jesus nos orienta, invista no reino, trabalhe no reino, sirva no reino, pense no reino, viva no reino. Por quê? Porque isso é eterno. Você vai estar juntando tesouro lá no céu. Quando você chegar, vai estar tudo lá. A inflação não consumiu, a ferrugem não comeu, o ladrão não pega, porque ele está guardando. Então, se a sua expectativa está em viver aqui, nessa vida, uma vida poderosa, eu vou dizer uma coisa para você, é uma vida miserável. É uma expectativa muito pequena para aquele que comprou a nossa vida. Ele entregou a sua vida para nos libertar e para nos purificar de todo o pecado e para fazer de nós povo dele, o meu povo. Agora, o povo dele está com expectativa nele, porque é isso que importa. Se nós tivermos a nossa expectativa voltada para ele, Senhor, agora eu quero te servir, eu quero te entender, eu quero te conhecer, como é que eu sirvo, como é que eu faço, é essa a expectativa. Senhor, eu quero fazer coisas grandes, eu não quero que a minha vida passe e só fique só aquela casa que eu construí. Eu quero deixar algo na vida de outras pessoas. Como é que eu faço? Ele diz, sirva no reino, ajude as pessoas, deixe eu te instruir, que aí você vai poder fazer algo para deixar para as próximas gerações. Amém? Vocês estão entendendo? Estão com expectativas? Renove as suas expectativas, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além. Então, nossa expectativa tem que estar nele. Nós precisamos prestar atenção. Porque nossa expectativa em Deus não é uma mera esperança, como eu já disse. E por isso, ao nos dirigirmos a Deus, nós só podemos e nós só devemos fazê-lo com a responsabilidade e com o zelo. Nós não podemos, queridos, chegar diante de Deus de qualquer jeito. Sabe, eu me lembro muito daquele versículo que diz assim, Hebreus capítulo 6, que diz assim, Hebreus 11, 6. Ora, a fé, né, vai falando sobre a fé. Aí ele diz assim, sem fé, no 6, é impossível agradar a Deus. Gente, a gente fala tanto desse versículo que eu acho que quando você escuta, você diz assim, já sei o que está dizendo, mas você não extrai muitas vezes o que está dizendo. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que... Você abriu, foi? Eu não mandei abrir, mas vamos lá. Hebreus, capítulo 6, capítulo 11, no versículo 6. Hebreus 11, 6. Vamos lá, porque a gente precisa ouvir isso e saber. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí olha a continuação desse versículo. Vamos ler comigo, vamos ler junto. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Oh, aleluia. Gente, como assim? Ele já deixou escrito, ei, se você vier com expectativa certa, se você vier sabendo que eu sou aquele que tem umas respostas para você, você vai ter as recompensas. Agora, se aproximar de Deus de qualquer forma, sem zelo, sem cuidado, sabe, de qualquer jeito, como se ele fosse qualquer um, vai trazer para a gente expectativa zero e também recompensa zero. A gente estava até falando sobre as recompensas da honra, hoje nós estamos falando da expectativa, e nós vimos que a expectativa é aquela
você está convicto de que tem algo para receber. Eu vou porque tem algo para receber. É uma expectativa. O seu espírito, ele diz, não, tem algo novo chegando. Tem algo para acontecer. Eu não sei o que é, mas eu sei que está em Deus. E você se aproxima dele com essa expectativa. Senhor, eu venho a ti, porque eu sei que tu és poderoso para resolver. Sabe, aquela mulher não chegou diante de Jesus dizendo assim, eu vou tocar nele, mas talvez eu seja curada. Sabe, assim, sei lá, se o povo deixar eu tocar, quem sabe, né, eu seja curada. Se ela fosse com essa expectativa, ela não teria extraído o poder que cura. Porque a expectativa nele, ele disse, aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que buscam. Se você vai para o Senhor, mas, Senhor, se o Senhor quiser, pode me curar. Isso não é expectativa de quem está crendo, não. A expectativa é, Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso, porque nunca houve um Deus como o Senhor. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. Essa é a expectativa certa. E eu sei que o Senhor quer curar. Eu sei que o Senhor pode, porque é poderoso. Eu sei que em Ti estão todas as coisas. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Me ajudem no tempo, viu? Porque eu estou desligada aqui do tempo. Mas, se você chega diante de Deus, sem saber que é Ele que resolve. Sabe, eu acho que eu vou ali pedir para a fulaninha rezar, porque eu acho que é melhor, né? Eu não sei, você está perdido. Então, é melhor você se alinhar, procurar saber quem é o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode resolver todas as coisas. Porque se você ficar para cá e para lá, sem saber quem é que vai me ajudar, fazer que nem o Chapolin Colorado, e agora quem poderá me socorrer? Aí ficou difícil, né? Existe um aproveitador que aparece e diz, eu posso. Se você me adorar, eu te ajudo. Aí você vai entrar para o caminho errado, amém? Mas você precisa saber que o seu Deus, quando você deposita a sua expectativa no poder dele, você extrai aquilo que você precisa. Queridos, é pela fé. Repete, diga, é pela fé. É pela fé, irmãos. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Abra lá em Romanos 12:1, que esse aqui é o versículo da minha vida, né? Romanos 12:1. Nós não podemos viver como o mundo vive. Nós não podemos nos comportar e fazendo as coisas que as pessoas que não conhecem o Senhor fazem. Olha o que é que Ele quer que você faça. Nós não podemos se aproximar de Deus com expectativa somente quando a gente vai pedir, não. Amém, irmãos? Isso deve fazer parte da nossa vida, do nosso culto, da nossa adoração, do nosso casamento, da nossa casa, da criação dos nossos filhos. Nós não podemos gerar expectativa somente para receber a cura, a libertação. Por quê? Porque Ele não é. Porque senão a gente fica só querendo as bênçãos. A gente não quer saber daquele que é o autor das bênçãos. E Ele quer que nós tenhamos esse estilo de vida de expectativa. Você tem expectativa de ser usado por Deus? Você tem expectativa de ser instrumento de Deus na vida de alguém? Porque, querido, se você vive uma vida sem expectativa de um dia ser usado por Deus para orar por alguém e ele ficar curado, para levar a palavra para as pessoas que estão ignorantes, se você anda sem a expectativa de que pode ser um instrumento na mão de Deus, eu vou dizer, Deus nunca vai usar você não, viu? Pode ficar certo. Porque Ele não vai pegar alguém que está assim alheio, lá em Nárnia, né, como a gente diz, lá em Nárnia, desligado da vida, e achando que Deus vai usar você poderosamente. Vocês estão entendendo? Deus vai usar aquele que está lá. Sabe que a história de Esaú é algo que deixa a gente assim, sabe, com uma boca aberta. Diz, nossa, o irmão dele era o primogênito, mas ele desejava. O Esaú era o primogênito, que eu esqueci o nome agora, me ajuda aí. Jacó? É o nome dele, é Jacó, né? Ainda bem que a Eugênia está me ajudando aqui, porque eu sei que um era primogênito, mas eu não me lembrei do nome do homem. O Esaú era o mais velho, era o que tinha direito, não era? Era o que nasceu primeiro, ele era o primogênito, tinha direito à primogenitura. Era aquele que vai ficando assim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O mais velho era quem ia herdando essas coisas.
O mais novo ficava assim, na expectativa. Eu queria ser o mais velho. Eu queria ter direito a esse direito aí. Ter direito a esse direito é massa, né? Eu queria ser o primogênito para, ser aquela pessoa. Mas sabe o que aconteceu? O Esaú era desleixado com aquilo que ele tinha, com o direito que ele tinha. Ele foi tão desleixado que disse assim: homem, quero saber do negócio de primogenitura, tu é com fome, eu quero que me dê. Aí o outro disse: se eu te der a comida que tu está querendo tanto agora, tu me dá o direito de primogenitura? E pois olhe, o Senhor se agradou daquele que com zelo, com vontade, com expectativa de ser usado nas mãos de Deus, ele foi lá. E agora Deus não é o Deus de Esaú, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque Jacó desejou, teve expectativa, eu quero. Agora, se você vive dizendo: se um dia Deus quiser, Ele me usa não. Porque você precisa querer, você precisa se ver, você precisa desejar e dizer: Senhor, cumpra-se em mim, eu quero esse negócio aí para mim, eu quero ser usado por Deus, eu quero marcar a vida das pessoas, eu quero, e eu abro mão de tudo para te servir. O Senhor diz: eita glória, o Senhor vai dizer: aleluia. Eu vou usar isso aí, porque está com desejo, está com expectativa. Amém, irmãos? Então gere as expectativas certas no Senhor. Expectativa de fazer algo poderoso. Amém? Nós estamos encerrando. Você abriu lá em Romanos 12:1, não foi? Nós não podemos viver de qualquer jeito. Olha como é que você tem que viver. Vamos ser lá só no 2? Eu disse o quê? Romanos 12? Foi? Deixa eu chegar lá, viu? Que eu estou ainda no 1. 12. Portanto, por causa disso tudo que eu disse, por causa da expectativa que você precisa gerar, porque você precisa se ver sendo usado por Deus. Portanto, irmãos, eu suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Ei, você não adora a Deus somente aqui na igreja, cantando louvores, não. Você adora a Deus quando você decide entregar a sua vida, apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo. Senhor, estou viva, estou andando aqui, o Senhor quer me usar para abençoar alguém. Fala comigo, Senhor. Um sacrifício vivo. Porque não acabou o tempo de sacrifícios mortos. Era na antiga aliança, nós estamos na aliança superior. Amém? Então agora você precisa entender: dirija-se ao Senhor com expectativa, porque Ele é poderoso. Ele disse que todas quantas forem as promessas, Deus já tem o sim e o amém para você. Então pega as promessas, entende as promessas, se veja nas promessas e vá diante do Senhor convicto que Ele é bom e é poderoso para fazer além do que você precisa, do que você pode pensar ou pedir. Amém, irmãos? Então gere expectativas em Deus. Nesse ano que se inicia, faça o seu planejamento, mas gere expectativa nele. Senhor, aqui está o meu planejamento, aqui estão as minhas coisas, as minhas necessidades, mas eu estou com expectativa grande no Senhor. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer mais. Amém? Aleluia, glória a Deus por isso. Então pega essa palavra, guarda ela no seu bom depósito e não se esquece dos benfeitos que o Senhor já fez por você. Amém? Aleluia. Aleluia. Então você precisa se colocar diante de Deus hoje com essa expectativa. Coisas grandes estão chegando. Coisas grandes estão chegando. Recebe, irmão, coisas grandes estão chegando. Poderosas em Deus. É um tempo novo. Renove as expectativas. Coloque a expectativa no lugar certo. Quem sabe no ano passado sua expectativa não estava no lugar errado. Mas agora ajusta a sua visão. Alinha o seu coração e coloque a sua expectativa nele. Amém? Porque Ele sim pode fazer muito mais por você. Aleluia! Recebe essa palavra no nome de Jesus. Amém?
Oi. Agora sim. Aleluia. Que maravilha. Como é que prega depois de uma palavra dessa agora? Mas quantos creem que Deus tem mais? Além do que você imaginou? Além do que você pensou? Aleluia. Que palavra poderosa, amados. É essa expectativa que nós vamos gerando, né, ainda nessas últimas horas que se restam desse ano. Porque Deus ainda é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém, amados? Deus só precisa de um segundo. A Bíblia diz de algo, de uma promessa muito grande que está para mim e para você, que é num piscar de olhos, o Senhor vem nos buscar. Se Deus pode nos levar dessa terra, nos resgatar daqui, num piscar de olhos, o que mais Ele não pode fazer? Aleluia! Então, amados, se alegre, celebre. Nós não estamos aqui apenas querendo só motivar você, para você ficar fervoroso, não. É para que você tenha convicção de quem é o seu Deus, de quem é o seu Pai, aquele que nos trouxe até aqui. Amém? Glória a Deus. 2020 está se encerrando e por isso hoje nós decidimos fazer uma mensagem em dose dupla. Amém? Você recebeu já do Senhor? Eu creio que você tem espaço ainda para receber mais daquilo que Ele tem para nós nessa noite. Amém? Não foi nada combinado, mas o Espírito Santo, Ele é poderoso para fazer essas coisas. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo novamente lá em Hebreus, capítulo de número 11, o versículo de número 7. Amém? Vamos dar continuidade. Aleluia. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 7. Sabe, amados, eu estou com grandes expectativas no Senhor, porque até aqui Ele tem me ajudado e eu sei que Ele continuará a me ajudar. Eu sei, amados, que esse ano ele se encerra daqui a pouco, mas que graças a Deus a minha vida continua com o Senhor no ano que se inicia, porque Ele disse que a sua bondade e a sua fidelidade nos seguiriam todos os dias da nossa vida. Então, não tenho dúvida de que 2021 o Senhor estará conosco. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, amados, é isso que nós devemos viver com expectativas, como a Natália falou. Deus, sabe, Ele não vai fazer algo com alguém que está alheio, com alguém que não está nem aí para o que Deus está falando. Você crê que Deus está falando aqui hoje? Ele já falou com você, eu já recebi a minha porção e eu quero agora acrescentar mais também a sua vida, que se você recebeu. Porque Deus, amados, Ele vai sempre fazer algo para aqueles que estão atentos à sua palavra. Amém? Aleluia. Abriram lá em Hebreus 11, versículo número 7. Aleluia. Diz assim: pela fé, nós lemos o versículo 6 restante, não foi? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o que diz aqui. Pela fé, Noé, devidamente avisado das coisas que ainda não se viam. Você já está vendo 2021? Aleluia. Fisicamente ainda não, mas Deus pode. Porque se você estiver atento, Deus pode avisar você das coisas que Ele quer fazer para esse ano. Porque aqui está dizendo que Deus, Noé, pela fé, né? Pela fé, diga pela fé. Aleluia. Noé, devidamente, veja que Deus avisa devidamente. Aleluia. Noé, devidamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aleluia. Sabe, amados, olha que história interessante, nós não combinamos, mas graças a Deus pelo Espírito Santo, e eu vou falar exatamente hoje sobre a história de Noé. Amém? Porque Noé é alguém que nós podemos pegar como um exemplo maravilhoso para esse tempo em que nós estamos vivendo. Sabe, Noé estava vivendo num momento de caos, estava vivendo em um momento em que Deus não tolerava mais, sabe, o pecado na face da terra. As coisas já tinham se tornado uma coisa muito ruim, mas Deus, passeando os seus olhos pela terra, encontrou alguém que estava atento a Deus. Porque toda a humanidade, amados, não estava mais atento à voz do Senhor. Toda a humanidade, é tanto que está dizendo que por conta do que Noé atentou, ele alcançou salvação para a sua família e condenação para o resto do mundo.
A vontade de Deus não era essa, mas a vontade de Deus era que encontrasse alguém. Sabe, amados, se você estiver com o seu coração disponível para o Senhor hoje, se prepare para o que Deus pode fazer nos próximos dias que se aproximam. Amém? Então, para isso, para que nós possamos recomeçar esse ano, amados, gera expectativa. E nessa noite eu quero falar para você sobre princípios para um recomeço. Amém? Como eu tenho falado, amados, o tempo Deus deu para o homem como provisão. Amém? Deus é atemporal. Hoje não é 2020 para Deus. Amanhã não é 2021 para Deus. Deus é um Deus de eternidade a eternidade. Mas para nós, um dia Deus estabeleceu tempos, dias para que vivêssemos aqui na terra. Amém? Mas como que nós devemos viver aqui? Deus deixou um meio pelo qual nós poderíamos viver da melhor forma possível. E eu creio que Deus está querendo que você viva os melhores dias de sua vida. Sabe, mas se nós olharmos para o contexto, Noé, ele poderia estar desesperançado. Ele poderia estar desesperado, porque a situação não estava mais boa, não. A Bíblia diz que a humanidade era cada vez mais pior. Mas Deus encontrou em Noé alguém atento. E porque ele estava atento, ele achou o quê? Graça diante do Senhor. Você sabe o que é graça? É o que você tem hoje. Graça é favor imerecido. Você tem o favor de Deus hoje sobre a sua vida. Amém? Você não vai, talvez, tentar encontrar. Você já foi encontrado pela graça. Amém? Então, nós precisamos atentar para isso. E para que nós possamos falar um pouquinho sobre isso, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em Gênesis, capítulo de número 7. Capítulo de número 7. Eu quero dizer algo para você nessa noite, amados, que Deus é um Deus que anuncia as coisas finais no início. Amém? Deus avisa das coisas que estão ainda por vir no início. Deus não vai deixar você desavisado. Lembra que ele avisou muito bem, divinamente. Foi bem avisado a Noé. Então Gênesis capítulo número 7 e o versículo de número 1. Diz assim: o Senhor disse a Noé. Quem foi que disse? O Senhor. Entre na arca com toda a sua família, pois vejo que todas as pessoas, diga todas. Amados, dá para você entender esse contexto aqui? Que todas as pessoas, elas não estavam mais atentos à voz do Senhor. Ele diz assim: porque todas as pessoas na terra, apenas você, Noé, é justo. Tem algum justo aqui essa noite? Você pode levantar a sua mão? Diga: eu sou justo. Então Deus pode lhe encontrar, amados. Nesse tempo só existia Noé. Em meio a toda a humanidade, Deus está dizendo, e eu creio na palavra do Senhor, diz que não havia de todas as pessoas, somente apenas você é justo. Aí Deus disse: leve com você, versículo número 2, leve com você 7 casais, macho e fêmea, de cada espécie de animal puro, diga animal puro, e um casal macho e fêmea de cada espécie de animal impuro. Veja que Deus chegou para Noé para avisar algumas coisas, sim ou não? Mas veja o que é que ele começa instruindo para Noé, para que ele entrasse na arca, ele e toda a sua família, e que levasse agora aqui 7 casais de animais puros e 7 casais de animais impuros. E Deus não trouxe instrução para Noé, para que seria esses animais, mas Noé confiou ao Senhor. Saiba, amados, que para que nós possamos ter uma vida plena no Senhor, nós precisamos crer na palavra do Senhor, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja sentindo, não se questione, apenas creia. Versículo número 5, diz: Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Diga: obediência.
Aleluia, sabe, o Senhor está procurando alguém que esteja atento a Ele, não só para ouvir a palavra dEle, mas para obedecer. Porque aqui a palavra do Senhor está dizendo que Noé obedeceu. Deus avisou, mas Noé ouviu e obedeceu e fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Versículo número 10, pule para o versículo número 10. Quantos sabem aqui esse contexto, amados? Deus encontra Noé, a Bíblia diz que Noé achou graça diante do Senhor, e Noé agora, ele foi incumbido, ele foi responsabilizado para construir uma arca. E eu quero lembrar algo a você aqui, ainda não tinha chovido na face da terra. E Noé se coloca agora para fazer uma arca, não segundo ele, mas segundo uma ordem do Senhor. Sabe, se colocando em situações que eu tenho certeza de zombaria, de gozação, mas ele deu ouvido ao Senhor. E aqui está dizendo que mais uma vez Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. E no verso 10, a promessa que Deus tinha feito a ele, mesmo antes dele começar a construir a arca, está dizendo, depois de 7 dias vieram as águas do dilúvio e cobriram a terra. Quando Noé tinha 600 anos, no 17º dia do 2º mês, todas as fontes subterrâneas de água jorraram da terra e a chuva caiu do céu em grandes temporais. Você vê aqui a palavra de Deus começando a se cumprir? A terra estava perdida, Deus encontrou um homem segundo o coração dele, que Deus se agradou dele, trouxe instruções para ele, ele começou a fazer tudo como Deus tinha ordenado, e agora ele começa a ver as coisas acontecer. Mas eu tenho certeza, amados, que Noé, ele não tinha todo o conhecimento das coisas que iriam acontecer aqui, como iria acontecer, mas ele apenas continuou confiando no Senhor. Dá para você confiar nas coisas que o Senhor direcionar para você? Se você gerar expectativas em Deus, amados, confia nele. Confia nele. Vamos continuar aqui. Eu vou pular alguns versículos para poder o tempo, estar ao meu favor. Versículo número 16. Um macho e uma fêmea de cada espécie entraram como Deus tinha ordenado a Noé. Então, o Senhor, diga o Senhor, fechou a porta. Aleluia, não foi Noé que fechou. Foi Deus que fechou a porta. Algo que Deus estava determinando agora, aquilo que Noé tinha obedecido. Esse fechar da porta, amados, era como um selo. Era como algo que Deus estava agora lacrando e dizendo, agora pronto, você entrou sobre o meu controle. Você, a partir de agora, Noé podia sair dessa arca? Alguma coisa podia entrar mais nela? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nível de obediência vai levar você a um momento em que Deus vai dizer, você precisou ter vindo até aqui, mas da agora em diante é comigo. Da agora em diante é comigo. Porque, amados, o que eu vejo aqui é que agora não tinha mais nada a fazer. Será que houve alguém que ainda bateu nessa porta ainda? Querendo entrar? Mas não podia mais. E se alguém quisesse sair, podia sair? Por quê? Porque foi Deus quem fechou. Não foi o homem que fechou. Amém? Versículo número 17. Durante 40 dias, agora que Noé estava dentro da arca, a porta fechada, ele não podia mais desistir, ele não podia mais sair, ninguém mais poderia entrar. Durante 40 dias, as águas do dilúvio se tornaram cada vez mais profundas. Cobriam o solo e elevaram a arca bem acima da terra. E eu quero que você preste atenção agora no versículo número 18. Enquanto as águas subiam, eu estou lendo na versão NVT, amém? Pode ser que esteja um pouquinho diferente na sua versão. Enquanto as águas subiam, cada vez mais do solo, a arca flutuava em segurança pela superfície. Quantos receberam água aqui? Quanto mais as águas subiam,
Quanto mais talvez a coisa ficasse pior aos olhos humanos, mas a palavra do Senhor está dizendo que a arca flutuava em segurança. Quando a dependência está no Senhor, quando você não tem mais controle da sua vida, quando você agora se lança completamente, confiando no Senhor, não importa o que está acontecendo, não importa o que está aumentando, não importa o que está piorando, você está mais seguro. Porque é o Senhor que está cuidando de você agora. A porta foi fechada, foi lacrada, e o Senhor diz aqui, não, ninguém mais determina mais nada, sou eu quem determino aonde ele vai chegar. Aleluia! Eu me maravilho com esse texto, amados, porque diz que quanto mais as águas subiam acima do solo, a arca flutuava em segurança em sua superfície. Amém? Aleluia! Sabe, amados, que quanto mais a situação piorar, mais aqueles que estão no Senhor vão subindo. Vão cada vez mais para um nível fora do perigo, fora da situação. Aleluia, aleluia. Versículo de número 24, pula para lá. E as águas do dilúvio cobriram a terra por 150 dias. Você tem noção de quanto tempo é isso? 5 meses. Amém? 5 meses. Está lá Noé, trancado dentro de uma arca, mas confiando, com expectativas no que Deus poderia fazer através dele. Aleluia. Vamos chegar lá. Pule para o capítulo número 8. Capítulo de número 8. Versículo número 1. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento, diga, fez soprar um vento. Oh, aleluia! Eu vejo Deus soprando um vento sobre a sua vida. Eu vejo Deus soprando um vento sobre qualquer situação. Aleluia! E a palavra do Senhor diz aqui que Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas do dilúvio começaram a baixar. As fontes subterrâneas pararam de jorrar e as chuvas torrenciais cessaram. Aleluia, aleluia. Sabe, amados, Noé confiou, se entregou, aquietou, não questionou mais ao Senhor. E Deus disse, epa, aquele que a gente colocou lá na arca, fechou a porta. Vamos lá, sopra aí, sopra sobre as águas, faz essas águas pararem, faz essas torrentes se aquietarem, faz as águas das profundezas pararem de jorrar, porque agora vai começar uma nova história na vida desse homem. Vai começar uma nova história naquele que confiou em mim. Você está confiando no Senhor? Não é você, irmãos. É o Senhor que pode começar uma nova história na sua vida. Aleluia, aleluia. Versículo número 3 diz, as águas do dilúvio foram baixando aos poucos. Depois de 150 dias, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat. Amados, mas veja aqui algo interessante. As águas pararam, cessaram, a arca parou. Mas Noé continuava lá, e a porta fechada, e a porta lacrada. Ninguém entrava, ninguém saía. E aí, veja o que é que acontece com aqueles que confiam no Senhor. 2 meses e meio depois, à medida que as águas continuaram a baixar, apareceram os picos de outras montanhas. Versículo número 6. Passado mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca. Lembra que Deus ordenou como era que ele deveria fazer? Havia uma janela para ele olhar para o próximo futuro dele. Deus permitiu, e Deus permite para mim e para você, abrir uma janela para o seu futuro. Talvez você não possa ver com seus olhos naturais. Noé abriu a janela. Noé conseguiu ver alguma coisa? Só água. Só água.
mas ele continuou crendo. Versículo de número 7. Ele soltou um corvo que ia e voltava até que as águas do dilúvio secarem sobre a terra. Noé também soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e se encontraria terra seca. Você crê que Noé estava com expectativa, amados? Sim ou não? Ele estava preso dentro de uma arca. Ele estava lá onde o Senhor colocou ele. Mas ele continuava com expectativas. Uma janela se abre, ele solta pássaros para ver o que era que já estava acontecendo por lá. Porque eu tenho certeza, amados, que Deus avisou ele muito bem, colocou coisas que talvez ele não entendeu em seu coração, mas ele guardou com expectativas. Amém? Versículo número 10. Depois de esperar, diga depois de esperar. Aleluia. Sabe, amados, essa mensagem, eu não sei o que você está assimilando com esse tempo que nós estamos vivendo. Começou uma pandemia que uma proposta era de uns 3 meses. Já se passaram aproximadamente 9 meses. Para nós, humanos, geralmente 9 meses é um período de algo nascer, sim ou não? Para aqueles que geraram expectativa no início dessa pandemia e creram no Senhor, eu creio que uma nova história está para começar a acontecer. Sabe, amados, é uma história bem distante da nossa realidade, bem diferente, mas o Espírito Santo ministrou muitas coisas ao meu coração e eu creio que o Espírito Santo pode ministrar algo ao seu coração nessa noite. Amém? Aí no verso 10 diz, depois de esperar mais 7 dias, eu não sei se você já contabilizou a quantidade de tempo, Noé soltou a pomba mais uma vez. Quando ela voltou ao entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Aleluia. Noé concluiu. Diga, Noé concluiu. Aleluia. Você pode concluir também. Você pode concluir também do Senhor trazendo algumas respostas para você nesses dias. Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio. Versículo número 12. Esperou outros 7 dias e soltou a pomba novamente. Desta vez, ela não voltou. Aleluia. Versículo número 13. Noé tinha completado 601 anos. No primeiro dia do novo ano. Olha aí. No primeiro dia do novo ano, 10 meses e meio depois do início, estou trazendo agora um relatório de quanto tempo Noé estava lá, amém? 10 meses e meio depois do início do dilúvio, quase não havia mais água sobre a terra. Noé levantou a cobertura da arca e viu que o solo estava praticamente seco. Mas 2 meses se passaram e, por fim, a terra estava completamente seca. Amém? Novamente Deus vai falar com Noé agora. Você percebe que Deus silenciou? Que Deus não falou mais com ele? Deus avisou no início, mas aqueles que creem, aqueles que confiam, aqueles que geram expectativa no seu coração, mesmo Deus não estando falando, eles continuam confiando. Eles continuam crendo, eles continuam ali com expectativas no que Deus pode fazer. Amém? Aleluia. Então, amados, se nós fizermos aqui uma conta, meio que por cima, aqui 1 ano e 1 mês e um pouco, foi o tempo que Noé passou dentro dessa arca. Amados, nós ficamos alguns dias dentro das nossas casas, mas você conseguia sair, sim ou não? Mesmo limitado, mesmo tendo que manter um distanciamento, você ia a alguns lugares e voltava. Mas Noé estava lá dentro, a única coisa que ele via era água e os animais lá dentro. Deus mandou, ele preparou, ele disse, tenha cuidado para que não falte alimento. Ele foi lá e providenciou todas as coisas, naquilo que estava sob o controle dele, ele fez. Mas teve coisas que ele precisou apenas confiar no Senhor. Sabe, amados, eu nunca experimentei alto mar, mas já andei de barco, em rios, em lagos pequenos.
E quando o barco pega realmente águas mais fundas, é sempre um balançar. Eu imagino o quanto, né, que essas águas, que essa arca balançou dentro, nesse tempo, em cima, nas altas águas. Até que um dia ela encontrou uma base. Amém? Nós encontramos uma base. O Senhor. Amém? Capítulo número 8. Vamos para lá. Só passar um pouquinho mais a página. Capítulo número 8 e versículo número 15. Diga: Deus volta a falar. Aleluia. Então Deus disse a Noé. Antes, qual foi a ordem? Entrar na barca. Agora, Deus volta mais uma vez para dizer o quê? Saia da arca você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. E todos os animais. Amados, mas vamos aqui agora parar um pouquinho e pensar. O que tinha acontecido? Toda a terra tinha sido destruída. Agora que Noé sai da arca, o que é que ele se depara? Com uma vastidão. Não tem nada mais existindo na face da terra. Não tem mais nada daquilo que existia antes. Não existia mais ali. Mas ele sabia, eu tenho o Senhor. Eu tenho o Senhor. Sabe, amados, essa passagem, eu quero hoje trazer, eu trouxe isso para você hoje, porque isso me mostra as expectativas que Noé estava em seu coração. Casou muito bem essa mensagem com expectativa, não foi? Não combinamos, amados, mas o Espírito Santo é maravilhoso. Amém? Para as expectativas que estavam no coração. Gênesis 8:20. Olha as expectativas de quem passou um ano apenas balançando para lá e para cá. Eu tenho certeza que Noé devia estar administrando aqueles animais lá dentro, né? Mas ele estava com expectativas. E aqui, amados, é algo bem interessante, porque quando Noé desce da arca, como nós já falamos, não existia mais nada. Não existia mais nada para que ele olhasse e trouxesse algum motivo para ele fazer o que ele vai fazer aqui agora. E aqui no versículo número 20 diz: em seguida. Diga aí, em seguida. Aleluia. Sabe, amados, o tempo nosso aqui está se reiniciando um novo tempo. Amanhã é um novo dia, amanhã é um novo ano. Mas quais são as expectativas que você está para começar esse ano? Eu me maravilho com você que está aqui essa noite, amados. Eu me maravilho porque você veio a esse lugar. Eu sei que tem pessoas que escolheram outros lugares para estar essa noite, mas você decidiu estar aqui, e eu tenho certeza que o Deus, o qual você veio buscar, como nós falamos em Hebreus 11:6, que aqueles que se aproximam de Deus, aqueles que buscam o Senhor, que crê que Ele é galardoador daqueles que o buscam, o Senhor vai fazer muito mais, além daquilo que você pensou ou pediu para esse dia. Amém? E aí a Bíblia aqui está dizendo que Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu holocaustos a alguns animais e aves puros. Lembra da instrução que o Senhor deu? Quando ele entrasse na arca para colocar alguns animais puros, porque Deus disse: o que eu vou fazer na sua vida, Noé, a primeira coisa que eu vou querer de você é uma adoração. A primeira coisa que eu vou querer de você é que você me ofereça um sacrifício. Acabamos de falar nesse tanto, qual o sacrifício que nós devemos oferecer hoje? Devemos oferecer nosso corpo como sacrifício vivo. Fica atento, presta atenção no que Deus está querendo para o recomeço. Fica atento no que Deus está querendo para um ano que se inicia, para uma nova estação, para um novo tempo que se recomeça na sua vida. Amém? E Noé, amados, ele foi lá e diz que logo em seguida, a primeira coisa que ele fez, amados, não existia nada, não tinha nada mais existindo, todo ser vivente da terra tinha sido destruído. Mas a Bíblia está dizendo que Noé construiu um altar e ofereceu holocaustos com alguns animais e aves puras. Olha o 21.
o aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo. Quem foi que falou consigo? Deus falou consigo diante do sacrifício que Noé fez. E disse, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Embora todos os seus pensamentos e os seus propósitos se inclinem para o mal, desde a infância, nunca mais destruirei todos os seres vivos. Por que foi que Deus fez isso? Por conta de um sacrifício, de uma adoração que Noé ofereceu a Deus. Deus faz agora um juramento, uma aliança com Noé. Quem lembra daqui do arco-íris? Não é história da carochinha não, amém, amados? Foi o Senhor que fez, porque Noé viu que a face da terra tinha sido destruída, os seres vivos tinham sido destruídos com um dilúvio, mas Deus disse, ei, por conta da sua adoração, agora eu faço uma aliança, eu faço um pacto com você, que nunca mais eu destruirei a terra com dilúvio. Noé, fica tranquilo, toda vez que vê chover, fica tranquilo que não vai ser mais destruído. Amém? Aleluia! Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e os seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos. Versículo número 22. Deus traz agora uma lembrança para Noé. Ei, enquanto durar terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão, dia e noite. Você crê que Noé passou um ano sem presenciar essas coisas? Ele passou um ano, amados, que ele não podia mais plantar nem colher. Ele passou um ano que ele não viu mais as estações, porque ele estava dentro de uma arca e só água. Ele viu um tempo em que nem frio nem calor, mas era só uma temperatura só. Mas aqui Deus diz, ei, restabeleço agora, através de você, uma nova vida. Abra lá capítulo 9 e versículo número 1. Aleluia! O capítulo 9 e o versículo número 1. Então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se e encham a terra. Quantos aqui entenderam isso e receberam isso? Eu vou dizer de novo. Então Deus, por conta de que, amados, você precisa ter o entendimento do contexto. Diante do que Noé fez, diante das expectativas que Noé gerou em Deus, diante de um sacrifício que ele ofereceu ao Senhor, Deus o abençoou. Quantos aqui querem estar desfrutando da bênção do Senhor para esse ano? Aleluia! Então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhe disse, sejam férteis. Deus pode estar dizendo para você hoje, seja férteis, multiplique-se, enche a terra. Olha, amados, o que aconteceu. Noé estava no fim de uma geração. Noé estava em um tempo, vivendo em um tempo em que a terra, Deus já tinha decretado que ia pôr um fim por conta da maldade. Mas Deus encontrou alguém. Será que Deus pode encontrar alguém hoje ainda? Que agora ia ser responsável por recomeçar. Ei, Deus é especialista em recomeços. Deus é especialista em recomeço. Noé simplesmente obedece ao Senhor. E aqui agora Deus está dizendo, ei Noé, você agora é o responsável por povoar essa terra de novo. Será que Noé estava diante de algo grande, amados? Ei, a Bíblia diz que eu e você somos geração dele. Porque a partir de Noé, agora, toda a geração da terra, todas as nações, toda a humanidade, pela obediência de Noé, graças a Deus, eu estou aqui e você também. Amém? Por alguém que gerou expectativa no Senhor. Sabe, amados, eu me alegro com isso, com essa palavra. E eu quero encerrar por aqui, porque, amados, veja que diante de um caos, diante de uma situação, alguém que deu ouvidos à voz do Senhor, que atentou para as instruções, fez tudo devido Deus tinha lhe informado. Eu creio, amados, que Deus pode trazer para você hoje instruções de como vai ser o seu ano
de 2021. Amém? Sabe por que talvez algumas coisas não estão acontecendo hoje da forma como talvez você gostaria? Porque talvez você não atentou para as instruções que Deus nos deu lá no início do ano 2020. Você vê qual a situação pior? Foi essa que Noé estava vivendo ou a que nós estamos vivendo hoje? Aqui não é, porque Deus veio para exterminar toda a humanidade, toda a face da terra por conta do pecado que estava grande demais. Nós estamos vivendo apenas num tempo de pandemia. E dessa vez o decreto foi do Senhor. Agora o decreto de uma pandemia não veio dele, não. O que mais o Senhor não fará por nós? Sabe, amados, infelizmente nós fomos pegos de surpresa. Mas sabe por que a gente foi pego de surpresa? Porque talvez a gente não atentou para a voz do Senhor. Porque Deus, Ele sempre está disposto a deixar cada um dos seus filhos muito bem avisado. Amém? E eu creio que o Senhor está querendo nessa noite falar para pessoas aqui que Ele quer avisar para você como vai ser o seu ano que se inicia. O Senhor, Ele quer te dizer exatamente como Ele vai fazer. E se Ele não falar tudo, amados, faz como Noé. Confia, a ponto do Senhor fechar a porta e dizer daqui em diante sou eu que te conduzo. Aleluia, aleluia. E aqui, amados, nós vemos que o que mais me chamou a atenção nessa passagem, e eu quero trazer isso para você nessa noite, é que Noé gerou expectativas para o momento em que ele pudesse pisar os pés em terra firme e oferecer novamente um sacrifício, um holocausto ao Senhor. Amém? Nós falamos aqui, amados, pessoas colocam expectativa em muitas coisas. Num dia como hoje, eu já vivi em outros tempos, as viradas de ano em outros lugares. Amém? E há muitas crenças, há muitas coisas em que as pessoas apostam as suas fichas. Tem gente que aposta as suas fichas numa semente de uva. Tem gente que aposta esse próximo ano que se inicia numa roupa que ela veste, na cor de uma roupa. Tem gente que aposta como vai ser o seu próximo ano no lugar que ele vai passar. Tem gente que aposta o seu próximo ano, gera expectativas em oferendas que eles fazem. A quem nós devemos oferecer um sacrifício? A quem nós devemos confiar? A quem nós devemos gerar expectativa para esse ano que se inicia, amados? Aleluia, aleluia. O Senhor diz o que na sua palavra? Não andeis ansiosos pelo que comer ou pelo que vestir. Quantos sabem que gente que determina o seu próximo ano pelo que come hoje? Muita gente correu o dia todo para fazer um prato, porque esse prato vai dar sorte para o próximo ano que se inicia. Muita gente correu atrás de uma roupa para vestir, por quê? Porque essa roupa vai garantir a prosperidade do próximo ano que se inicia. Graças a Deus por você que escolheu estar aqui buscando no Senhor aquele que vai garantir como vai ser os próximos dias da sua vida. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Aleluia! As expectativas estão no Senhor. Aleluia! Em Hebreus capítulo 10, versículo número 37, se você quiser abrir, se não você fica livre só para me acompanhar. A palavra do Senhor diz assim, que pois em breve virá aquele que está para vir. Não se atrasará. O meu justo viverá pela fé. E se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Verso 39. Eu queria que você pegasse essa palavra e diga, mas nós não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Então, amados, aqui nós estamos hoje, perante ao Senhor, e Ele se faz presente nesse lugar. Ele estar aqui nesse lugar, amados,
E eu declaro isso para você, eu falo isso para você nessa noite pelo Espírito. Que o Deus ao qual nós servimos, o Deus em qual nós confiamos, Ele sim, Ele está interessado em mudar a sua história. Não porque é um ano que está se iniciando, mas porque a palavra dEle está pronta para se cumprir naqueles que creem. A palavra dEle está para se cumprir naqueles que decidem viver pela fé e acreditar no que o Senhor já disse. Ele já decretou, Ele já falou como vai ser a minha e a sua vida. Pastor, eu não sei ainda. Continua buscando ao Senhor, confiando nele, e o Senhor vai te avisar da forma como Ele sabe te falar. Eu não sei quais são as suas necessidades para esse próximo ano, mas quantos creem que o Senhor já esteve lá? O seu futuro já está preparado. Deus não quer que você fique preso a um ano que já se passou. O que você pode mudar do ano que passou, o que você pode acrescentar à sua vida, pela sua preocupação ou por aquilo que você muito pode fazer. Muitas pessoas desejaram estar comemorando hoje a virada do ano, mas infelizmente não conseguiram. Eu não sei em quem eles apostaram as suas fichas, mas eu e você apostamos as nossas fichas no Senhor. Eu creio que você está aqui até hoje porque você confiou, porque até aqui o Senhor nos ajudou e Ele vai continuar nos ajudando. Amém? Amém? 2021 será o melhor ano da sua vida. 2021 será o melhor ano da sua vida. Pastor, por que o Senhor está dizendo isso? Porque eu tenho garantia na palavra, que no Senhor é cada vez melhor. Independente, você pode ter passado um ano maravilhoso, mas eu tenho certeza que nenhum dos que você já viveu será melhor do que você já vai viver. Agora isso está condicionado a uma coisa. Em que você está colocando as expectativas. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós estamos encerrando e eu quero orar com você. Eu quero nessa noite, sabe, declarar palavras do Senhor sobre a sua vida. Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu holocaustos a alguns animais e aves puros. Lembra da instrução que o Senhor deu? Quando ele entrasse na arca para colocar alguns animais puros, porque Deus disse: o que eu vou fazer na sua vida, Noé, a primeira coisa que eu vou querer de você é uma adoração. A primeira coisa que eu vou querer de você é que você me ofereça um sacrifício. Acabamos de falar nesse tanto, qual o sacrifício que nós devemos oferecer hoje? Devemos oferecer nosso corpo como sacrifício vivo. Fica atento, presta atenção no que Deus está querendo para o recomeço. Fica atento no que Deus está querendo para um ano que se inicia, para uma nova estação, para um novo tempo que se recomeça na sua vida. Amém? E Noé, amados, ele foi lá e diz que logo em seguida, a primeira coisa que ele fez, amados, não existia nada, não tinha nada mais existindo, todo ser vivente da terra tinha sido destruído. Mas a Bíblia está dizendo que Noé construiu um altar e ofereceu holocaustos com alguns animais e aves puras. Olha o 21. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo. Quem foi que falou consigo? Deus falou consigo diante do sacrifício que Noé fez. E disse: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Embora todos os seus pensamentos e os seus propósitos se inclinem para o mal, desde a infância, nunca mais destruirei todos os seres vivos. Por que foi que Deus fez isso? Por conta de um sacrifício, de uma adoração que Noé ofereceu a Deus. Deus faz agora um juramento, uma aliança com Noé. Quem lembra aqui do arco-íris? Não é história da carochinha não, amém, amados? Foi o Senhor que fez, porque Noé viu que a face da terra tinha sido destruída, os seres vivos tinham sido destruídos com um dilúvio, mas Deus disse: ei, por conta da sua adoração, agora eu faço uma aliança, eu faço um pacto com você, que nunca mais eu destruirei a terra com dilúvio. Noé, fica tranquilo, toda vez que vê chover, fica tranquilo que não vai ser mais destruído. Amém? Aleluia!
Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e os seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos. Versículo número 22. Deus traz agora uma lembrança para Noé. Ei, enquanto durar terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão, dia e noite. Você crê que Noé passou um ano sem presenciar essas coisas? Ele passou um ano, amados, que ele não podia mais plantar nem colher. Ele passou um ano que ele não viu mais as estações porque ele estava dentro de uma arca e só água. Ele viu um tempo em que nem frio nem calor, mas era só uma temperatura só. Mas aqui Deus diz: ei, restabeleço agora, através de você, uma nova vida. Abra lá capítulo 9 e versículo número 1. Aleluia! O capítulo 9 e o versículo número 1. Então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se e encham a terra. Quantos aqui entenderam isso e receberam isso? Eu vou dizer de novo. Então Deus, por conta de que, amados, você precisa ter o entendimento do contexto. Diante do que Noé fez, diante das expectativas que Noé gerou em Deus, diante de um sacrifício que ele ofereceu ao Senhor, Deus o abençoou. Quantos aqui querem estar desfrutando da bênção do Senhor para esse ano? Aleluia! Então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhe disse: sejam férteis. Deus pode estar dizendo para você hoje: seja férteis, multiplique-se, enche a terra. Olha, amados, o que aconteceu. Noé estava em um fim de uma geração. Noé estava em um tempo, vivendo em um tempo em que a terra, Deus já tinha decretado que ia pôr um fim por conta da maldade. Mas Deus encontrou alguém. Será que Deus pode encontrar alguém hoje ainda? Que agora ia ser responsável por recomeçar. Ei, Deus é especialista em recomeços. Deus é especialista em recomeço. Noé simplesmente obedece ao Senhor. E aqui agora Deus está dizendo: ei Noé, você agora é o responsável por povoar essa terra de novo. Será que Noé estava diante de algo grande, amados? Ei, a Bíblia diz que eu e você somos geração dele. Porque a partir de Noé, agora, toda a geração da terra, todas as nações, toda a humanidade, pela obediência de Noé, graças a Deus, eu estou aqui e você também. Amém? Por alguém que gerou expectativa no Senhor. Sabe, amados, eu me alegro com isso, com essa palavra. E eu quero encerrar por aqui. Porque, amados, veja que diante de um caos, diante de uma situação, alguém que deu ouvidos à voz do Senhor, que atentou para as instruções, fez tudo devido Deus tinha lhe informado. Eu creio, amados, que Deus pode trazer para você hoje instruções de como vai ser o seu ano de 2021. Amém? Sabe por que talvez algumas coisas não estão acontecendo hoje da forma como talvez você gostaria? Porque talvez você não atentou para as instruções que Deus nos deu lá no início do ano 2020. Você vê qual a situação pior? Foi essa que Noé estava vivendo ou a que nós estamos vivendo hoje? Aqui não é. Porque Deus veio para exterminar toda a humanidade, toda a face da terra por conta do pecado que estava grande demais. Nós estamos vivendo apenas num tempo de pandemia. E dessa vez o decreto foi do Senhor. Agora o decreto de uma pandemia não veio dele, não. O que mais o Senhor não fará por nós? Sabe, amados, infelizmente nós fomos pegos de surpresa. Mas sabe por que a gente foi pego de surpresa? Porque talvez a gente não atentou para a voz do Senhor. Porque Deus, Ele sempre está disposto a deixar cada um dos seus filhos muito bem avisado. Amém? E eu creio que o Senhor está querendo nessa noite falar para pessoas aqui que Ele quer avisar para você como vai ser o seu ano que se inicia.
O Senhor, Ele quer te dizer exatamente como Ele vai fazer. E se Ele não falar tudo, amados, faz como Noé. Confia, a ponto do Senhor fechar a porta e dizer: daqui em diante sou eu que te conduzo. Aleluia, aleluia. E aqui, amados, nós vemos que o que mais me chamou a atenção nessa passagem, e eu quero trazer isso para você nessa noite, é que Noé gerou expectativas para o momento em que ele pudesse pisar os pés em terra firme e oferecer novamente um sacrifício, um holocausto ao Senhor. Amém? Nós falamos aqui, amados, pessoas colocam expectativa em muitas coisas. Num dia como hoje, eu já vivi em outros tempos, as viradas de ano em outros lugares. Amém? E há muitas crenças, há muitas coisas em que as pessoas apostam as suas fichas. Tem gente que aposta as suas fichas numa semente de uva. Tem gente que aposta esse próximo ano que se inicia numa roupa que ela veste, na cor de uma roupa. Tem gente que aposta como vai ser o seu próximo ano no lugar que ela vai passar. Tem gente que aposta o seu próximo ano, gera expectativas em oferendas que eles fazem. A quem nós devemos oferecer um sacrifício? A quem nós devemos confiar? A quem nós devemos gerar expectativa para esse ano que se inicia, amados? Aleluia, aleluia. O Senhor diz o que na sua palavra? Não andeis ansiosos pelo que comer ou pelo que vestir. Quantos sabem que gente que determina o seu próximo ano pelo que come hoje? Muita gente correu o dia todo para fazer um prato, porque esse prato vai dar sorte para o próximo ano que se inicia. Muita gente correu atrás de uma roupa para vestir, por quê? Porque essa roupa vai garantir a prosperidade do próximo ano que se inicia. Graças a Deus por você que escolheu estar aqui buscando no Senhor aquele que vai garantir como vai ser os próximos dias da sua vida. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Aleluia! As expectativas estão no Senhor. Aleluia! Em Hebreus capítulo 10, versículo número 37, se você quiser abrir, se não você fica livre só para me acompanhar. A palavra do Senhor diz assim, pois em breve virá aquele que está para vir. Não se atrasará. O meu justo viverá pela fé. E se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Verso 39. Eu queria que você pegasse essa palavra e diga, mas nós não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Então, amados, aqui nós estamos hoje, perante ao Senhor, e Ele se faz presente nesse lugar. Ele está aqui nesse lugar, amados. E eu declaro isso para você, eu falo isso para você nessa noite pelo Espírito. Que o Deus ao qual nós servimos, o Deus em qual nós confiamos, Ele sim, Ele está interessado em mudar a sua história. Não porque é um ano que está se iniciando, mas porque a palavra dEle está pronta para se cumprir naqueles que creem. A palavra dele está para se cumprir naqueles que decidem viver pela fé e acreditar no que o Senhor já disse. Ele já decretou, ele já falou como vai ser a minha e a sua vida. Pastor, eu não sei ainda. Continua buscando ao Senhor, confiando nele, e o Senhor vai te avisar da forma como Ele sabe te falar. Eu não sei quais são as suas necessidades para esse próximo ano, mas quantos creem que o Senhor já esteve lá? O seu futuro já está preparado. Deus não quer que você fique preso a um ano que já se passou. O que você pode mudar do ano que passou, o que você pode acrescentar à sua vida, pela sua preocupação ou por aquilo que você muito pode fazer. Muitas pessoas desejaram estar comemorando hoje a virada do ano, mas infelizmente não conseguiram.
Eu não sei em quem eles apostaram as suas fichas, mas eu e você apostamos as nossas fichas no Senhor. Eu creio que você está aqui até hoje porque você confiou, porque até aqui o Senhor nos ajudou e Ele vai continuar nos ajudando. Amém? Amém? 2021 será o melhor ano da sua vida. 2021 será o melhor ano da sua vida. Pastor, por que o Senhor está dizendo isso? Porque eu tenho garantia na palavra, que no Senhor é cada vez melhor. Independente, você pode ter passado um ano maravilhoso, mas eu tenho certeza que nenhum dos que você já viveu será melhor do que você já vai viver. Agora isso está condicionado a uma coisa. Em que você está colocando as expectativas. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós estamos encerrando e eu quero orar com você. Eu quero nessa noite, sabe, declarar palavras do Senhor sobre a sua vida.